estudantes do quinto ano, bem-vindos a mais uma aula de arte. O tema da nossa aula hoje é Pixel Art e Chip Music. Vou dar um tempinho para você então se organizar com esses materiais, são aqueles materiais de sempre, tá? Folha de papel, canetinha, uma régua ou lápis de cor, tá? É um tempinho então para você anotar o tema da aula, a data e se organizar com os materiais. Vamos lá. Muito bem, vamos lá então. Hoje eu vou começar passando essa definição do ponto. O ponto é um elemento da linguagem visual, né? A gente já viu ele em outras oportunidades, mas eu vou retomar a partir da definição do ponto. Então, na linguagem visual, o ponto é a unidade de comunicação mais simples e irredutivelmente mínima. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ponto é o elemento mais básico da linguagem visual, né? Ele é o elemento primeiro, que dá origem aos outros. A linha, por exemplo, a forma e aí por diante. Observe então essa pintura aqui. O que a gente pode dizer dessa pintura? Bom, olhando assim uma pintura abstrata, observem bem as pinceladas ali, né? São pinceladas curtas, com cores puras. A gente tem cores primárias, cores secundárias, né? Vou passar para o próximo quadro aqui. Então, trata-se da mesma pintura anterior, porque na imagem anterior era um recorte. Ali onde tem aquele círculo vermelho, era o recorte que a gente viu anteriormente. Você pode ter pensado que era uma pintura abstrata, mas não é o caso aqui, né? Vejam que aqui, dando um passinho para trás, já veríamos essa imagem um pouco ampliada, né? A composição da imagem de uma paisagem. E aqui, vendo a obra como um todo. Então, trata-se da pintura A Lagoa de São Marcos, é uma vista da cidade de Veneza, na Itália, né? Ela foi pintada em 1905 pelo artista francês Paul Signac. Trata-se do contexto do movimento pontilhista, ou pontilhismo. O pontilhismo, que foi um desdobramento do impressionismo, que a gente já falou também em outras oportunidades aqui. É uma pintura, óleo sobre tela, com quase 1,30 m por um pouco mais de 1,60 m. Tá? Então ela não chega a ser tão grande, até porque se formos pensar, o Paul Signac usou essa técnica de fazer toda a composição usando pontos, né? Por isso que o nome do movimento é pontilhismo. Então os pontos formam toda a imagem. Por que eu trouxe, e aqui no detalhe ali, era o círculo, né, que corresponde ao primeiro recorte que eu fiz lá, da primeira tela, que a gente até pensou que era uma pintura abstrata, né? Por que eu trouxe essa pintura? Porque a gente vai entender hoje como os pontos podem formar imagens. Não é só na pintura isso, tá? Aqui um mosaico também, a gente vê a mesma relação, em que pontos geram imagens. No caso aqui são ladrilhos, né, ou pequenas pedras, que vão formando a imagem. Esse aqui era um piso de um prédio em Roma, né, na Itália, e ele tem 2,70 m por 2,70 m. Então ele é bem grande, e a gente vê ali o todo da imagem, mas eu vou mostrar aqui um detalhe para vocês. Então aqui a gente vê a cabeça da medusa, né? E agora a gente consegue perceber os pontinhos de pedra que vão formar a imagem toda. Então vamos pensar no trabalho também que dá trabalhar com essa técnica, né? Que cada pedrinha, cada ponto é feita para formar o todo. Esse é um mosaico, tá? Não sei se você já fez um mosaico, mas também é comum a gente explorar essa técnica nas aulas de arte. Por que eu falei do ponto? Para a gente, de fato, entrar aqui
na ideia do pixel, né? O pixel se relaciona ao ponto, né? Na linguagem visual. Mas o que é um pixel? É a combinação das palavras picture, que significa imagem, e element, que significa elemento. Ou seja, é o elemento da imagem. O pixel foi inventado lá na década de 60, junto ao primeiro monitor. Depois disso, ele evoluiu ganhando cores e melhor definição. Então, é o tipo da coisa que a gente mais ou menos sabe o que é, que a gente está em contato todo momento, né? Por exemplo, você está assistindo essa aula, de repente, do seu computador, ou da TV, se for uma TV de LCD ou de LED, e a imagem é toda formada por pixels, né? Vou ilustrar melhor como formar uma imagem a partir de pixels. Então, observem a tela, ela está em branco. Agora, nós temos ali um quadrado. Vamos pensar que é um ponto, tá? Aqui ele está bem ampliado, mas vamos pensar nele como um pixel. Eu vou adicionando mais um, e outro, assim até eu ter 8 pixels. Eu vou terminar a linha e vou começar a coluna. A coluna também ficará com 8 pixels. É assim que se estrutura uma imagem com pixel. Então, eu tenho as linhas pelas colunas. Em seguida, a gente vai preenchendo o espaço que se forma entre essa linha e essa coluna. Bom, para quem aqui gosta de games, já reconheceu essa imagem, né? Trata-se do zumbi, é um personagem do jogo Minecraft, né? Então vejam aqui que com uma imagem formada por 8 pixels de largura por 8 pixels de altura, nós já temos aqui a característica, né, a caracterização de um personagem de um game. De repente você já reconheceu ele, inclusive. Então pense como esse exemplo aqui é mais simples. O jogo Minecraft ele é todo pensado, a estética dele, para lembrar pixel art, né, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, embora ali a gente tenha resolução muito alta naquelas imagens, a estética dela é para parecer pixelada, né? Parece que é uma imagem com os pixels estourados, que acontecia muito, né? Lá nos primórdios da computação ou do vídeo, né? Principalmente porque tínhamos pouca resolução e pouca capacidade de processamento de uma imagem gráfica e os gráficos vêm evoluindo. Aqui, só para ilustrar melhor, qualquer imagem digital tem pixels na sua estrutura. Então, se eu pego uma imagem qualquer aqui na internet, eu vou fazer um recorte aqui daquela parte ali que tem o lápis, o apontador, e se eu for ampliando ali, dando um zoom, chega um momento, vocês podem observar isso ali na última imagem, em que os pixels aparecem. Toda essa estrutura com os quadradinhos de pixel ali estão. Mas o que isso tem a ver com a arte? Então a pixel art é um estilo de arte digital, que é baseado na ilustração de desenhos pixel a pixel. Esse estilo chama-se pixel art. Então a gente já pode pensar aqui nessa relação que a gente estabeleceu lá no início, né, com a pintura pontilhista, por exemplo, em que o pintor ia fazendo ponto a ponto até ter a composição como um todo. Ou mesmo na técnica do mosaico. A pixel art trabalha parecido. Então, o artista que aqui está trabalhando, ele vai fazer uma imagem pixel a pixel. No pixel art, o ou a artista desenha diferentes elementos gráficos, que podem ser personagens, objetos, cenários, etc., focando no nível mais elementar da imagem, que são os pixels. Para falar um pouquinho mais sobre a estética do pixel e de onde se baseia, né, para fazer trabalhos de pixel art, eu vou remontar aqui um pouco da história dessa nossa relação com a imagem formada por pixels, né? Então eu posso começar aqui falando do Atari. O Atari é um console que se popularizou lá na década de 80, né? A produção dele se deu entre 1977 e 1982. No Brasil foi mais popular na década de 80 e começo de 90. E o Atari ficou bem conhecido por trazer essa estética da imagem formada por pixels. E como era uma resolução baixa, né, normalmente 8 bits, que a gente já vai tentar entender melhor como funciona, as imagens tinham essa característica pixelada. Eu fiz aqui uma compilação, tá, dos principais jogos de Atari. Nós vamos ver nesse vídeo como eram esses jogos, para quem nunca viu, tá bom? De repente aí você já viu.
seus responsáveis, né? Às vezes os pais, os avós já viram, já jogaram, inclusive, fazia mais parte da adolescência e da infância deles. Mas só para a gente saber do que eu estou falando, eu vou passar esse vídeo aqui para vocês. Bom, além do Atari, né, e desses jogos que a gente viu aqui nessa compilação, também podemos pensar aqui no Super Mario, né? Também é um jogo bem popular da Nintendo. E aqui a gente tem a evolução dos gráficos do personagem principal, que é o Mario, tá? Então, se a gente pegar ali o primeiro, que é de 1981, até aquele último ali de 1991, nesse intervalo de 10 anos, vejam como o personagem foi mudando. Logicamente, se pegarmos agora mais recentemente, né, com outros recursos de computação, a gente vai ver que ele já mudou bastante. Bom, mas primeiro quero chamar atenção ali para os três primeiros personagens, como eles são mais bidimensionais, né? Ou seja, eles são mais planos, em, em relação aos últimos três ali, que eles já apresentam uma certa tridimensionalidade, né? A gente pode ir fazendo essa relação. Outra coisa também, a quantidade de pixels e a quantidade de cores. Né? A gente vai tendo cada vez mais pixels e, por isso, cada vez mais cores. A paleta de cores vai mudando conforme essa evolução gráfica vai acontecendo. Aqui eu tenho os padrões, tanto de tamanho da imagem em pixels, quanto a quantidade de cores que ela tem. Então, pegando ali o primeiro quadrinho, é uma imagem formada numa relação de 8 pixels por 8 pixels, mais ou menos como a gente fez aqui com o zumbi do Minecraft, né? Então, eu tenho 8 pixels por 8 pixels. 8 bits se refere à quantidade de cores que eu tenho. Uma imagem de 8 por 8 vai ter a possibilidade de eu usar 8 cores, tá? Daí eu tenho 16 por 16, então são 16 pixels numa linha por 16 pixels numa coluna, e também eu tenho 16 possibilidades de cores. E assim até 64 bits, que é o último polvo ali, né? Então vejam como ele está mais detalhado, como ele está mais realista, né? E como ele tem mais cores e mais possibilidade, inclusive um degradê ali mais bem feito, digamos assim. Ainda sobre a pixel art, tornou-se uma tendência para recriar a atmosfera de jogos e programas de computador das décadas de 80 e 90. Já me referi aqui ao Minecraft, né, mas não se resume somente ao Minecraft, tem outras, inclusive na arte, a ideia da ilustração, vídeo, games, como a gente vai ver aqui alguns exemplos. Da mesma forma, o estilo é adotado diversas vezes como meio de expressão artística para a criação de ilustrações, jogos e animações. Foi o que eu acabei de dizer. Então, vendo esse primeiro exemplo aqui, né, da Jubilee, uma ilustração em pixel art de uma praia. Observem como a imagem tem muito aparente ali
os pixels. Ela foi usando matrizes de 8 por 8, né? Até ter uma imagem mais complexa. Então ela faz experiências com a pixel art. Para fazer esse trabalho, ela precisou de um software específico de edição de imagens, tá? Para conseguir recriar essa estrutura de uma imagem em pixels. Aqui eu não vou mostrar o vídeo, mas só vou trazer ele como exemplo. É um vídeo que recria a abertura dos Simpsons, da série Os Simpsons, né? Toda feita em pixel art. Inclusive a música também tem a característica de música de games, né? Chip music, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas é interessante pensar que, se você trabalha uma imagem estática, você vai precisar de um software de edição de imagem apenas. Para fazer um vídeo, então você vai precisar de um software de edição de imagem, um software de edição de vídeo e também um software de música para a criação da música, tá bom? E depois juntar tudo isso. Então o resultado aqui é bem legal também. Quem puder, depois pode dar uma olhada ou pesquisar. Vou aqui agora passar um vídeo que mostra como explorar, né, as possibilidades da pixel art em um aplicativo. Na verdade, tem vários aplicativos, mas a gente vai hoje ver sobre o Piskel, né? E a Bianca vai explicar pra gente como funciona esse aplicativo especificamente. Eu só quero, antes da gente passar o vídeo, dizer que caso você não tenha acesso à internet nesse momento, ou não tenha um responsável com você, então não precisa mexer com isso agora, só ver para aprender, tá bom? E quando tiver a oportunidade de estar na presença de um responsável, aí sim você pode manipular e tentar explorar um pouco o aplicativo. Por hora, vamos só ver a explicação da Bianca. Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês o site Piskel. É uma plataforma para a criação de pixel art online, para você fazer trabalhos no seu computador. Nela, você também pode criar animações com os seus trabalhos em pixel art. E abrir então a página. Aqui vocês encontram alguns exemplos. Vocês podem criar uma conta para salvar os seus trabalhos online, ou também vocês podem criar diretamente online sem criar a conta. Para isso, você vem em Create Sprite. Pronto, essa interface é a superfície onde você vai poder criar os seus trabalhos. Aqui vocês têm os tamanhos dos pixels e aqui algumas ferramentas, como o lápis, e aqui é o lápis tamanho maior. Aqui é uma ferramenta de espelhamento de imagem, aqui o balde de tinta e aqui a borracha. Vocês podem então ir explorando essas ferramentas. Aqui nós vamos usar primeiramente o lápis. Selecionei o lápis, vou selecionar o tamanho que eu quero e aqui escolhendo a cor. Vou pegar uma cor, um azul. Com esse azul, eu vou fazer um quadrado. Feito esse quadrado, eu vou pegar outra cor e vou fazer outras formas, fazer uns quadradinhos aqui. Com a intenção de dar movimento e criar uma animação para esse desenho, eu preciso criar uma sequência de desenhos. Para isso, eu venho em adicionar New Frame. Aqui eu criei uma nova folha, porém essa folha ela está vazia e eu não quero isso. Então, eu preciso que essa folha de cima se repita, que ela tenha uma cópia. Então, eu vou apagar a de baixo, vou apertar aqui, que é duplicar a folha, e vou criar uma cópia da folha de cima. Isso vai facilitar no processo de animação. A cada nova folha que eu crio, eu vou adicionar elementos. Aqui no caso, eu vou fazer mais uns 2 quadradinhos nessa folha. Agora eu consigo ver essa nova modificação, essa nova folha somada à primeira, fazendo uma sequência. Então, cada vez que eu for duplicar a página e criar novos elementos em uma, eu já consigo visualizar essa nova formação naquele painel do lado superior direito. Vou fazer várias cópias e vou acrescentando esses quadrados. Bom, agora eu consigo ver aqui em cima a minha animação pronta. Aqui eu consigo diminuir ou aumentar a velocidade com que essa animação acontece. Então, vão ser mais quadros, mais folhas ou menos folhas por segundo.
Aqui temos outras opções, como espelhar a imagem ou centralizar. É possível também trabalhar com camadas dentro de cada uma dessas folhas. Aqui do lado eu tenho algumas opções, como salvar, exportar e aumentar ou diminuir o tamanho. Aqui nesse Resize eu posso modificar o tamanho tanto antes quanto depois de fazer o trabalho. Aqui eu vou vir então em exportar. Aqui nessa barrinha eu consigo determinar o tamanho que eu quero que esse trabalho tenha. Então, depois visto o tamanho, eu venho em download e ele vai baixar. Baixando o trabalho, eu vou abrir para ver como fica. E é assim, fica um GIF salvo no seu computador. Então, né, só alertando novamente, se você não tem um responsável e com você nesse momento, porque nós prezamos aqui pelo uso da internet segura, tá bom? Então, quando você tiver essa oportunidade, você pode explorar esse e outros aplicativos para a criação de imagens em pixel art. Para a gente não ficar somente, então, aqui na parte teórica, nós vamos fazer uma imagem usando a mesma ideia, o mesmo conceito da pixel art, só que a gente vai fazer manualmente. Então, como eu falei, você vai precisar da folha de papel, a régua e as canetinhas aqui, ou lápis de cor, tanto faz. Primeira coisa que você vai fazer, só relembrando aqui, que quando a gente usa a régua, a gente começa a partir da primeira linha aqui que está sobre o zero. A gente vai fazer uma grade de 8 por 8, que é a mesma ideia daquela imagem do zumbi do Minecraft que a gente já viu. Então você vai marcar de 2 em 2 centímetros um pontinho, como eu fiz aqui. Então você marca um pontinho de 2 em 2 centímetros. E depois na altura, mesma coisa, de 2 em 2 centímetros. E depois você vai traçando as linhas e cruzando, para fazer essa grade de 8 quadradinhos por 8 quadradinhos assim, tá? Então, no primeiro momento, você vai fazer ele com 8, como eu fiz aqui, e depois você pode fazer de 1 em 1 centímetro, e você vai ter na mesma estrutura 16, porque vejam que eu marquei aqui na mesma grade, eu marquei dentro dela de 1 em 1 centímetro, correto? Então, 1 em 1 centímetro, para então, depois eu posso traçar e dividir mais uma vez ao meio esses quadrinhos, e assim a gente vai ter 16 por 16. Então, a gente vai ter o mesmo tamanho de imagem, só que uma com 8 quadrinhos na linha, 8 na coluna, e depois a gente vai dividir ao meio, né, numa outra folha, para ter também uma de 16 por 16. Então a ideia é que você faça a mesma imagem, usando primeiro só até 8 cores, e na outra folha de 16 usando até 16 cores. Não precisa ter as 16 cores, tá? Só se você quiser. Mesmo caso a de 8. Mas a ideia é que você pense num desenho simples, né? Sei lá, um vaso de flor, um outro objeto qualquer, ou até o rosto de alguém, se você quiser tentar, como eu fiz ali do zumbi do Minecraft. Então você vai tentar trabalhar essa imagem em 8 pixels e depois em 16 pixels. Lógico que a gente está fazendo manual, mas vamos guardar essa ideia e essa relação, tá bom? Eu vou dar um tempo aqui para você fazer as grades e começar pelo menos o seu desenho. Vamos lá.
Então, de repente, o tempo foi curto, né? Bom, aqui eu só mostrando para ilustrar um pouquinho como ficou a de 16 por 16, a grade, pelo menos. Então, logicamente, a imagem que você fez 16 quadrinhos, ela ficou mais detalhada do que a anterior. É aquela mesma relação que a gente viu nos tamanhos da tela e em relação à quantidade de cores, né? Quanto mais pixels, mais detalhada vai ficando a imagem. Bem, a gente viu ali também que tinha um vídeo, né? Que tratava, o vídeo da abertura dos Simpsons, né, que tratava um pouco dessa relação com o mundo dos games. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês, já que a gente está falando de música nos games. Aqui, o Fabrício, né, o vinheteiro, como ele é conhecido, ele vai tocar a trilha do Mario aqui no piano, tá? E depois a gente vai ver mais um vídeo dele, mas a gente vai definir também o que é a chiptune ou chip music, tá bom? Vamos ver esse vídeo então com o Fabrício. Bom, aqui ele toca com o piano, então não é a chip music, né, a chiptune. Só uma definição aqui do que é chiptune, então, a chip music é um gênero de música eletrônica sintetizada, produzido por chips de som
de antigos computadores, consoles de videogame e máquinas de arcade, e também com a emulação. Então, assim como a imagem trabalhava com poucos bits, o som também, né, não tinha como trabalhar com sons muito pesados. Então a informação do som era bem pequena. E as notas são sempre com um som muito sintético. É o que a gente vai ver um pouquinho na prática aqui também com o Fabrício, em que ele toca algumas músicas de alguns games, e aqui ele vai usar um sintetizador para mostrar um pouquinho desse tipo de som. Vamos assistir então. Esse som que vocês ouviram é o famoso som de 8 bits da onda quadrada, a Square Wave, de uma só voz. Vocês devem conhecer ela dos jogos do Master System e do Mega Drive e do Nintendo. Então vou fazer uma demonstração para vocês, vamos lá. Bom, aqui bem interessante que o Fabrício trouxe, né, essa relação com os games. Ele toca várias músicas de diversos games aqui, mas a ideia é pensar nessa música de 8 bits, né? Cada bit é uma informação, seria uma nota. Assim como 8 bits nas cores equivale a uma cor, aqui são 8 notas diferentes. Eu vou mostrar agora um tutorial, digamos assim, de um aplicativo. Na verdade, ele também é um site, né, o Beatbox, em que é possível você compor músicas no estilo chiptune. Para quem não tem um sintetizador, um computador para mexer, como é o caso do
do Fabrício, a gente pode fazer usando esse aplicativo que ele oferece alguns recursos. No vídeo eu explico como ele funciona e o que é possível fazer. Vamos assistir então. Lá, gente, então eu vou mostrar para vocês como funciona o Beepbox. Primeiro de tudo, eu vou entrar no site beepbox.co, não é .com, tá? Ao entrar aqui na interface, se o seu navegador tiver essa extensão, você pode aqui configurar ele para ficar em português. Caso não, você pode deixar em inglês mesmo, não vai mudar praticamente nada. Para testar aqui, então eu já vou colocar algumas notas, tá? Aleatoriamente, só para vocês verem como funciona. Vamos ver como é que ficou essa sequência. Bom, aqui em cima é o player, né? Eu posso avançar, recuar e também tocar o que eu acabei de produzir. Também tem o volume aqui. Aqui embaixo eu tenho a escala, eu vou deixar na escala fácil. A chave, gente, é o tom da música. Se eu alterar aqui, ó, nós usamos essa que está em dó, aqui como se fosse uma cifra. Eu vou escolher si e vejam, percebam que ficou mais agudo, né? Vou voltar ao dó, tá bom? Aqui é o tempo. Eu posso diminuir esse tempo, ele vai ficar num andamento mais lento. Aqui eu posso aumentar também e deixar num andamento mais rápido. Eu vou manter no andamento que estava, 150. Aqui a divisão de cada um desses tempos. Aqui eu vou deixar o padrão, que é 4. Percebam aqui, ó, que cada espaço desse, ou cada tempo, eu posso dividir até 4 notas. Ó. Se eu arrastar aqui com o cursor mesmo do mouse, já apareceu um novo espaço. Eu posso, então, adicionando mais notas. Aqui é uma nota, mas eu posso reduzi-la, tá? Eu posso acrescentar mais uma. Ou eu posso criar intervalos aqui com pausas. Tá? E aqui o volume desse instrumento, né? Inclusive aqui você pode escolher, aqui já veio programado aleatoriamente, mas eu posso escolher outro que eu queira. Como nós estamos falando da Square Wave, né, que é a onda quadrada, eu vou procurar aqui, ó, e já achei nas configurações. Aqui os instrumentos estão organizados por categorias. Nós já vimos as categorias, né, os naipes, inclusive você consegue se encontrar por aí. Vamos ouvir como é que ficou com a onda quadrada. Certo? Já parece música de videogame, né? Aqui embaixo eu posso ir adicionando outras linhas melódicas. Por exemplo, aqui eu seleciono a segunda linha, que é essa amarela. A azul que eu fiz continua aqui, tá? Então, seleciono a linha amarela, aqui fica em branco, eu posso preencher com outra sequência melódica. Vou escolher aqui um outro instrumento mais grave, tá? Vou pegar um sintetizador de baixo. Vamos tocar junto e ver como é que fica com as duas linhas. Só para testar, tá, gente? Se não gostou de alguma coisa, pode alterar, pode mudar, enfim. A terceira linha aqui é a mesma coisa, eu não vou pôr nada nesse momento. A última linha eu só quero mostrar para vocês que muda a interface, né? Muda a forma dela. Também mudam os sons que eu vou encontrar aqui. Aqui são instrumentos ou sons de instrumentos de percussão, bateria, tá? Vou escolher aqui, por exemplo, o Taiko Drum, que é o taiko, né? O tambor de música japonesa. E vou colocar algumas notas aqui, algumas poucas notas. Posso também reduzir, inclusive, as notas, tá? Para subdivisão de 4 notas por tempo. Vamos tocar junto e ver como é que fica. Posso, inclusive, né,
diminuir um pouco o volume desse instrumento e deixá-lo mais em segundo plano, tá? Basicamente é assim que funciona. Quando eu terminar minha música, eu venho aqui em Arquivo, Exportar Música, clico nele e vai aparecer a opção de configurar. Eu vou colocar aqui o nome de teste. Aqui eu posso aumentar a contagem de loops, né, que quantas vezes ela vai ficar repetindo. E aqui o formato da música. Aqui eu vou escolher MP3, que é o mais comum. Clico em exportar, vou esperar alguns segundos ou minutos, depende, né, da sua conexão. Quando some já aparece aqui. Vou clicar no arquivo e ele já vai tocar como uma música aí mesmo, tá bom? Certo? Bom, vou fechar aqui só para mostrar para vocês e basicamente é assim que funciona. Bom, assim como eu falei anteriormente sobre o Pixel Art, né, também cabe aqui para o Beatbox que você deixe para explorar esse aplicativo com o auxílio de um responsável, tá bom? Quando você tiver essa oportunidade. A aula hoje está acabando, eu espero que você tenha gostado e tido algumas ideias para algumas composições que você pode fazer. Até logo! Até breve.